A ansiedade é uma emoção natural de todo ser humano. E assim como as outras emoções, por exemplo, o medo, o nojo, a tristeza, ela tem uma função na nossa mente e no nosso corpo. A função da ansiedade é de sinalizar. Ela funciona como um alarme que sinaliza a nossa mente e o nosso corpo sempre que ela percebe uma situação desconfortante que pode ser um perigo para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Então ela sinaliza o nosso corpo para entrar em estado de alerta e preparação para esse perigo, mesmo que este perigo seja apenas imaginário. Então, em resumo, por trás de toda a ansiedade existe um medo, um perigo, que pode ser real ou imaginário, consciente ou inconsciente. Por exemplo, se o medo é real, temos consciência dele e por isso não estranhamos a sensação de ansiedade no nosso corpo. Se nos deparamos com uma cena de agressão, um assalto, por exemplo, é um perigo real. E você sente aquela sensação de adrenalina, você sente o coração disparar, você sente a mão suar. Mas aquilo é normal. Por quê? Porque tem um motivo para isso. Agora, quando esse medo ele é imaginário ou inconsciente, você não consegue dar uma explicação para aquelas sensações físicas. Então, ali que a ansiedade não faz sentido. E esse medo imaginário ou inconsciente, ele pode vir de diferentes possibilidades. Entre elas, o medo de enfrentar uma situação, o medo de errar, o medo da escassez, o medo de perder, medo do constrangimento, medo da culpa, medo da vergonha, medo da dor, medo de decepcionar alguém, medo do desconhecido. São infinitas possibilidades de medos inconscientes imaginários. Mas, presta atenção aqui, indiferente de qual for o medo que está por trás dessa ansiedade, ele sempre estará ligado com a necessidade de sobrevivência. Porque sobreviver é a missão primordial da nossa mente. A nossa mente está programada para nos manter vivos, inteiros, e ela vai fazer o que for necessário para que isso aconteça. Desde os primórdios da humanidade sempre foi o papel crucial da mente sobreviver. Com a evolução da humanidade, do mundo, muitas coisas mudaram. E hoje não precisamos mais matar um leão por dia para sobreviver. Não literalmente, né? Mas os nossos antepassados sim. E essa necessidade de proteção devido a tantos perigos que existiam lá atrás, ela foi sendo aprimorada, sensibilizada e seguiu dominando a maior parte dos processos mentais. Tanto que até hoje, esta parte inconsciente de sobrevivência comanda 90% da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. Hoje somos privilegiados por uma racionalidade que nos permite diferenciar aquilo que realmente é um perigo daquilo que não é. Mas, como eu falei, racionalmente. Porque o inconsciente ele não tem essa capacidade de distinguir. Para ele, tudo é literal. Então, sempre que esse inconsciente detecta qualquer sinal de perigo, a nossa racionalidade ela é simplesmente bloqueada. Por isso que não temos controle sobre as nossas reações ligadas à sobrevivência. Então é nesse momento que a ansiedade vem tomar conta da nossa mente, do nosso corpo, e por mais que lutemos contra ela, não temos o poder de pará-la, porque ela é um mecanismo inconsciente e automatizado que atua independente da nossa vontade. Hoje, com tantos estudos, com tanta busca por resolver o problema da ansiedade na vida das pessoas, existem maneiras, existem técnicas de fazer a mente dissociar do perigo, enganar a mente para ela esquecer esse perigo imaginário inconsciente e aliviar esses sintomas físicos que ela nos causa. Porém, essas técnicas não têm o poder de curar, de resolver, elas só aliviam sintomas. Então, precisamos aceitar que a ansiedade é um mecanismo natural de proteção da nossa mente e que você não pode desinstalar esse mecanismo, porque ele faz parte do funcionamento de todo o teu organismo, assim como a respiração,
batimentos cardíacos, pressão, temperatura do corpo. Todos esses mecanismos e muitos outros são controlados pela tua mente. Eu costumo dizer que o nosso inconsciente controla cada célulazinha do nosso corpo. Ele controla, sim, os batimentos, a temperatura, o sistema imunológico, a pressão, a respiração, a parte gastrointestinal. Ele controla o teu sono, tua fome, tua sede, tua libido. Por exemplo, o mecanismo de controle da temperatura do nosso corpo. Quando estamos com febre. A febre existe por um motivo. A febre está ali para ajudar o teu sistema imunológico a combater os vírus e as bactérias que estão ali. Agora, se essa febre aumentar demais, passar de um nível seguro para o teu corpo, para o teu organismo, a tua mente entende que ela precisa baixar. E ela estimula a liberação do quê? Do suor. O suor tem essa função de baixar a temperatura do corpo. Então a gente não vai buscar um médico para ele desinstalar o mecanismo da febre no nosso corpo. Não, a gente vai tratar o quê? A causa da febre. A gente vai tratar a infecção, para que o mecanismo da febre não seja disparado. Então a ansiedade, o mecanismo da ansiedade, ele é importante, ele é necessário para o nosso corpo, para a nossa vida. Sem ele não estaríamos vivos, quer ver? Mecanismo da dor, por exemplo. Você acha que você estaria vivo se não fosse capaz de sentir dor e medo? Existe uma síndrome genética chamada analgesia congênita. Ela faz com que os indivíduos portadores dessa síndrome não sintam dor, nenhum tipo de dor física. Parece maravilhoso, não é? Já pensou não sentir nenhuma dor física? Agora, sabe qual é a média de vida dessas pessoas? 10 anos. A média de sobrevivência de um indivíduo que não é capaz de sentir dor física é de 10 anos. Porque se eles não sentem dor, eles se machucam facilmente. Eles quebram ossos, eles têm infecções. Eles não sentem. Eles não conseguem tratar. Então aquela infecção simples, uma infecção de garganta que poderia ser facilmente curada, ela pode ser fatal nessas pessoas. E olha só uma curiosidade. Existe sim uma condição genética que inibe o mecanismo da ansiedade no ser humano. Mas assim como inibe a ansiedade, também inibe outras emoções, como empatia, compaixão, sentimento de culpa. Sabe qual é essa condição? A psicopatia. Pessoas que não sentem ansiedade, nem medo, nem culpa, nem compaixão, se tornam psicopatas. E não é isso que você quer para a tua vida, não é? Então, mais uma vez, a maneira correta de tratar, de resolver o problema da ansiedade é identificando, compreendendo e resolvendo as suas causas. Eliminar os problemas imaginários e inconscientes que despertam o mecanismo da ansiedade no teu organismo. E para quem sofre de ansiedade, na maioria das vezes, os perigos, os medos são imaginários, são inconscientes. Tanto que a pessoa não consegue nem identificar aquilo que desperta ansiedade nela. Muitas pessoas acabam reconhecendo os gatilhos, mas os gatilhos não são as causas. Os gatilhos são características que informam que aquela causa pode estar por perto. E isso acontece justamente porque tem milhares de informações gravadas na nossa mente que não temos consciência. Então, só com esse conhecimento que você acaba de ter, você já compreendeu que a questão da ansiedade é um buraco bem mais embaixo, não é? Mas agora vem a parte boa. Agora vem o grande insight que eu tive com tudo isso. Depois de atender e acompanhar mais de 1000 pacientes de forma presencial, que sofriam de ansiedade, além de outros vários problemas emocionais e mentais, eu identifiquei vários padrões em comum. Padrões relacionados a estilo de vida, história de vida, vivências, experiências. E pude concluir que em 99% dos casos, o problema da ansiedade provém de apenas 7 possíveis origens. Então, por mais que sejamos bilhões de pessoas no mundo, com experiências únicas, com histórias únicas, com problemas únicos, toda a ansiedade patológica é, em última instância, gerada por uma, mais de uma ou até mesmo as 7 raízes basais que você vai conhecer agora. Primeira raiz, traumas emocionais.
Os traumas emocionais são de longe a raiz mais comum geradora de ansiedade. Eles estão ligados a experiências negativas e traumatizantes vivenciadas lá no passado, que foram de forma direta ou indireta um risco para a sobrevivência. E que muitas vezes você não tem consciência que vivenciou, que passou por esses traumas, mas eles estão enraizados no teu inconsciente e repercutindo na tua vida, criando gatilhos para a tua ansiedade o tempo todo. Segunda raiz mais comum são as crenças limitantes. Crenças limitantes são aprendizados criados a partir de conceitos errados sobre você, sobre a vida e sobre o mundo. E dessa forma criam perigos imaginários, que desencadeiam não só a ansiedade, mas também comportamentos sabotadores que impactam diretamente a tua vida. Terceira raiz são as questões financeiras. Nas condições atuais do mundo, esta raiz geradora da ansiedade está cada vez mais sensibilizada. E não só para quem realmente está vivendo problemas financeiros, escassez, dívidas, mas pode sim estar presente na mente inconsciente de pessoas que nunca vivenciaram essas situações, mas que foram sugestionadas pela mídia, pelas notícias, por histórias, por comentários. E lembre que problema financeiro sempre significa uma ameaça à sobrevivência. Quarta raiz, problemas de relacionamento. Outra raiz geradora de ansiedade que é extremamente comum. Não podemos viver isolados nesse mundo. Precisamos uns dos outros para sobreviver. E esta dinâmica depende das relações que temos uns com os outros. E eu não estou falando só do relacionamento amoroso, mas principalmente dos relacionamentos sociais e familiares. Se você não estiver em paz e harmonia com as pessoas com quem se relaciona, a tua mente entende que você está em perigo em relação à tua sobrevivência. Quinta raiz, culpas e arrependimentos. Erros sempre têm consequências, sejam físicas ou emocionais. A dor de magoar alguém, por exemplo, também é uma dor e logo também é um perigo. Então, mesmo que você tenha se perdoado conscientemente, o inconsciente não sabe disso, não entende isso. Errar pode gerar uma autopunição inconsciente e essa autopunição também é um perigo. Logo, é um motivo de gatilho gerador de ansiedade. Sexta raiz é a falta de propósito, de sentido na vida. Sim, há pessoas que têm tudo na sua vida. Tem saúde, tem um relacionamento legal, tem dinheiro, tem trabalho, mas mesmo assim sentem uma sensação de desmotivação, de vazio, de falta de um porquê. Esta sensação é geradora de ansiedade crônica constante, porque essa ansiedade ela fica sinalizando esta falta, que na verdade é a falta de sentido, a falta de propósito. E o inconsciente não entende o que é essa falta, e para ele é o desconhecido. E o desconhecido é um perigo. E a sétima raiz, incrivelmente, está relacionada à espiritualidade. E espiritualidade aqui não tem a ver com religião nem com doutrina. Espiritualidade tem a ver com a relação que você tem com a tua essência, com o outro, com a vida e com o mundo ao teu redor. Problemas emocionais como medo da morte, medo da doença, medo de perder, medo da punição, são geradores de ansiedade crônica, pois estão ligados diretamente com a sobrevivência e estão enraizados aonde? Na não compreensão da própria espiritualidade. Então, quando você identificar, compreender e resolver as causas da tua ansiedade, aí sim, você vai se libertar de uma vez por todas dela.